Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre mitos e verdades sobre a visão. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista Dr. Daniel Kamlot. Então tá combinado, não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com esse tema que é maravilhoso, como é bom falar da saúde dos nossos olhos. E para conversar hoje sobre mitos e verdades sobre a visão, e tem vários, né? Dr. Daniel Kamlot está aqui conosco hoje, ele é médico oftalmologista. Primeiro agradeço demais sua presença aqui hoje. O nosso último encontro foi sensacional também, então as pessoas adoraram, por isso você está de volta aqui hoje, para a gente falar um pouquinho mais, porque engraçado como nunca é demais falar sobre a saúde dos olhos. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez agradeço. E é engraçado como o olho tão pequeno tem tanto assunto e tantas curiosidades em cima disso. Então estou aqui para qualquer dúvida, esclarecer qualquer dúvida dos telespectadores. E como eu recebo muitas perguntas aqui, então pessoas aflitas, então pessoas que de um dia para o outro tiveram alguma mudança nos olhos, então na visão. E estão aflitas com isso. Então, antes de conseguir marcar uma consulta médica, elas têm a oportunidade. A gente sabe que a primeira coisa que deve fazer é marcar uma consulta com oftalmo. Mas, de repente, acabou de acontecer, né? E você está nessa expectativa da consulta. O Consulta ao Doutor é excelente para dar uma orientação, né? Que jamais vai substituir a consulta lá com o seu médico. Porque faz muita diferença você observar, saber exatamente do paciente, né? Então, a consulta, ela pode ser demorada, porque dependendo do problema, você vai querer saber detalhes sobre o que acontece. Mas vamos começar com alguns mitos aqui, verdades? Os mais populares que eu separei aqui, então, para começar, que é algo que as pessoas falam para mim, porque eu tenho olhos claros, olhos claros são mais sensíveis. Eu quero saber se é verdade isso e, se for, se tem limite para essa sensibilidade. Bom, a sensibilidade dos olhos não depende muito da cor, tá? A cor vai depender muito da sensibilidade maior. Seria um olho mais seco. O olho seco tem sensibilidade à luz, fotossensibilidade. Então, o olho ressecado, isso sim, tem uma sensibilidade à luz maior. O olho claro também tem uma tendência maior, é um fator de risco para algumas doenças, que seriam a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença da retina. Isso também seria um fator de risco para uma doença ocular. Agora, o olho claro já não tem tanta influência sobre isso. Então, seria mais o tipo da córnea que tem, a lubrificação do olho, algum problema da retina. Então, a cor do olho não influencia muito nessa parte da sensibilidade. Então, isso é importante dizer. Independente do olho ser escuro, ele também pode ter mais sensível à luz. O olho claro pode ser não tão sensível. Então, não tem tanto essa influência. Existem outras influências que não a cor. Tá. Óculos escuros. É importante usar óculos escuros, então dirigir com óculos com as lentes escuras. É importante preservar os olhos da exposição excessiva ao sol. E quais os cuidados nós devemos ter ao adquirir, ao comprar um óculos escuro? Primeiro, é importante os óculos escuros? Sim, é muito importante, desde que tenha proteção UVA-UVB. Porque vários óculos que são vendidos em camelô, em barraquinha que você compra barato, ele é escuro, não tem a proteção. Então, a nossa pupila, que com a luz fecha, quando começa a ficar escuro, ela dilata, entra mais luz, entra mais raio UVA-UVB e é que ele não está tendo a proteção. Então, na verdade, está entrando mais luz prejudicial e não tem aquilo para proteger. Então, o óculos escuro é bom desde que tenha essa proteção UVA-UVB. Por quê? O sol pode criar vários problemas. Agora a gente está no verão, pessoas vão para a praia, vão querer se divertir, ficar o dia inteiro na praia. Então, existem algumas doenças que o sol pode causar, que também tem como fator de risco a degeneração macular relacionada à idade. A catarata também pode ser, a evolução dela pode ser mais rápida se tiver essa exposição à luz. Então, ficar o dia na praia também o tempo todo sem a proteção pode causar uma ceratite, uma inflamação na córnea. Então, diversas doenças são causadas pelo sol.
pelos raios UVA-UVB. Então, óculos escuro é importante desde que tenha proteção. Sem proteção é até pior, porque vai dilatar o olho e vai entrar mais raio que faz mal. Você falou da pupila. Sim. E aí, com o olho claro, você tem olhos claros, enquanto você estava falando, eu estava olhando, sim, né? Então, a pupila é a parte preta. A preta, é a menina dos olhos que chamam, né? Isso. É aquilo como se fosse uma janela do olho, tá, que a íris, que é o colorido, ela consegue abrir e fechar a pupila, que ela tem um músculo que faz isso. Então, bateu o sol, ela fecha. Começou a fazer o escuro, ela abre. É uma janela automática, como se fosse um diafragma de máquina fotográfica, tá, que abre e fecha conforme a luz. Tá. Por isso que é importante ou usar óculos bons, né, que, sim, tenham essa proteção, claro, que é melhor não usar do que usar um ruim. Se usar um ruim é pior. Tá, então os nossos olhos fazem o movimento de fechar, então, para que a luz entre menos, sim, e a gente está protegido. Sim. Agora, não é saudável tentar. Não. E criança faz muito isso, né? Sim, eu duvido você olhar para o sol. Sim, com certeza. Né? Criança faz isso. Essa exposição não é legal, isso não é saudável. Não é legal. E até existe em alguns casos, poucos casos, que essa exposição, a gente chama de retinopatia solar, que aquela exposição contínua ao sol pode até causar uma queimadura mesmo. Na córnea pode acontecer, como eu falei, mas até mesmo na retina. Só que costuma ser reversível. Mas aquele pessoa que fica ali olhando direto não faz bem. Faz e aí, mal. A gente falou do sol, mas para qualquer luz que a gente fique olhando durante muito tempo, eu até te falei, mancha, né? Durante um segundo, às vezes estende um pouquinho, mas mancha a imagem, sim, né? Você olha para a parede branca e ainda continua aquela imagem isso, manchada. Então não é bacana fazer isso de propósito, né? Não é legal, não é legal. Quando é sem querer. Agora, que cuidado a gente deve ter? E aí já tem até reportagem aí de um excesso, acho, de fotografia com flash. Sim. Em bebês, tá, né? Isso realmente pode prejudicar? Qual é o limite para isso? Porque hoje, todo mundo tem uma câmera, sim, fotográfica, todo mundo tem um celular que tira foto, né? Sim. E os bebês são uma delícia, a gente quer fotografar, né? Mas precisa ter o mínimo de cuidado ali. O, sim, flash é um desses cuidados? Não, o flash é uma luz, não tem nada comprovado cientificamente que o flash faz mal para a retina, para a córnea, para o olho em si. É uma luz muito rápida, você não pode ter essa exposição contínua, como a gente estava falando. Tá. O flash não faz mal, uma exposição contínua, é claro, sem aqueles exageros de ficar ali toda hora, mas um flash, tirar foto com a criança, não faz mal, não tem nada comprovado cientificamente. E até o flash consegue detectar algumas doenças que seriam, na criança, que possa ter catarata congênita, que é essa opacidade dessa lente que a gente tem no fundo do olho. Às vezes a criança nasce com isso. E a criança nascendo com isso, a gente precisa operar logo, porque senão a gente cria uma ambliopia, que é um não desenvolvimento da visão desse olho que tem a catarata congênita. Então, é operar logo. E a gente vê o que no flash de luz? Quando você tira fotos, você vê que o reflexo de um olho é de uma maneira e o outro é meio esbranquiçado. Quando existe esse reflexo meio duvidoso, pode ter algum problema de catarata congênita, até a gente chama de retinoblastoma, que seria um tumor na retina muito mais raro, mas a gente consegue detectar quando existe essa diferença de reflexo luminoso. Só que em muitos casos, existe essa diferença de reflexo até por aquela inclinação e tudo que não é nada. Mas se tiver, também é bom marcar uma consulta. Então, emendando nisso, a importância também do flash e dessas fotos quando existe essa diferença de reflexo de olho para o outro. E da pessoa observar, né? Então, os pais observem. Sim, quem fotografou, observa. Até pode ser um alerta, né? Sim. Giovanni está na linha do Rio Grande do Sul para falar conosco. Oi, Giovanni, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Seja bem-vindo, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Giovanni. Tudo bem? Tudo bem. Eu fiz uma cirurgia da miopia e gostaria de saber qual é a minha probabilidade que ela retorne algum dia. Muito obrigado. Obrigada, Giovanni. Um abraço para você, para todo mundo aí de Caxias, no Rio Grande do Sul. Doutor, tem muitas dúvidas sobre a cirurgia da miopia, né? Algumas pessoas dizem que operou, não volta mais. Outros, operou e que volta, né? A gente não sabe o que é verdade nisso. Então, primeiro, a cirurgia de miopia, o que é isso? É um laser que a gente faz, porque o nosso olho, o olho míope, ele é um olho um pouco maior. Então, os raios de luz que precisam cair na parte da retina aqui de trás, como ele é maior, ele cai antes. Então, a gente tem que fazer de alguma maneira, ou com óculos, ou fazer com que essa córnea diminua a espessura e que esses raios caiam direitinho na retina. Então, qual é a ideia da cirurgia? É raspar a córnea para que esses raios caiam direitinho na retina e você não tenha mais o grau.
qual são os cuidados pré-operatórios? Primeiro, precisa saber da idade. Se a pessoa faz a cirurgia com uma idade que ainda tem chances de evoluir, ela vai aumentar. Então a pessoa fez, eu quero fazer a cirurgia, faz com 16 anos. O grau de miopia, uma média, pode aumentar até 23, 25 anos, tá? Então esse aumento pode acontecer. Então se uma pessoa opera antes da hora, vai aumentar, independente de ter feito a cirurgia ou não. E não tem idade para surgir a miopia, né? Não tem idade. Costuma aumentar até os 23, 25 que estabiliza. Mas antes disso, pode ter essa evolução. Então primeira coisa, se for muito cedo, existe a chance de aumentar. Segundo, a espessura da córnea e a curvatura também fazem diferença na hora da escolha do paciente. Se for muito fina a córnea ou muito curva, existe a probabilidade de ter uma mudança nessa córnea. Então isso também pode influenciar. Então os exames pré-operatórios, às vezes, a gente tem que precisa fazer com muito cuidado para que não existam complicações. Os pré-operatórios, às vezes, são muito importantes. Então o pré-operatório também influencia nisso. Você falou que nesses exames você vai verificar tudo, inclusive se há a possibilidade de fazer. Com certeza. Agora, você falou que existe uma manipulação na córnea para fazer. Agora, alguém que tem a córnea fina não já pode é mais fazer. complicado. Se é uma miopia alta e uma córnea fina, a gente não consegue raspar com laser o suficiente para zerar. Então a gente precisa saber isso, se a córnea tem espessura, se ela tem curvatura para isso. A córnea é essa parte transparente do olho daqui da frente que a gente... Vou mostrar. A gente vê o colorido e essa parte transparente que cobre o colorido é a córnea. Essa aqui, ó. Essa é a córnea. Agora, isso que a gente mede. essa córnea, ela tem uma curvatura sim. Que aqui seria o que é normal. Sim, e aí o que acontece? Se ela é muito curva, a gente consegue avaliar isso com a topografia, com o Pentacam, que é um mapa da córnea. Se ela vai muito curva, existem alguns casos que a gente chama de ceratocone. Se a pessoa já tem uma predisposição ao ceratocone, que é um astigmatismo alto, você vai lá, raspa a córnea, você complica mais e pode induzir uma piora desse ceratocone. Ah, então também tem isso, né? A pessoa que tem a curvatura aumentada que é o ceratocone, também não pode fazer. Você pode induzir uma piora, ou até quem tem uma predisposição que não tem, mas você tem ali uma córnea um pouco duvidosa, tem que ter esse cuidado. Por isso tem que fazer todos os exames e procurar profissionais, né? Para realmente orientar nessa questão. Agora, tem uma pergunta aqui, uma telespectadora enxerga muito bem, só que de uns tempos para cá ela tem notado que, eu não sei se é a visão de um olho só ou dos dois, ela tem percebido que está um pouquinho mais escuro. A gente sabe, você já falou aqui no nosso último bate-papo que tem sempre um lado que é predominante. Sim. Né? Então, possivelmente a gente encontre, mesmo estando corrigido aí, quaisquer problemas, a gente possa saber, né? Uma observação mais minuciosa, né? Que você tem um olho melhor do que o outro. Né? Agora, essa questão da luz, então pode ser que um dos olhos enxergue com menos luz? Na verdade, assim, o menos luz você precisa avaliar muito bem tudo, tanto a córnea como a retina. Você precisa ver o campo visual, se há algum problema no campo visual. Então, a luz diminuída, você precisa ver se existe alguma causa por trás ou se pode ser algo dessa dominância do olho, tá? Você sabe se é um olho só, Poli, quem fez a pergunta? Os dos dois olhos. A pessoa tem notado que os dois olhos, a visão está um pouco mais escura. Eu acho que é importante saber a idade dela também, se for Tem idade, Poli? 29 anos. É nova. Uma pessoa jovem, né, que está enxergando um pouquinho mais escuro. Agora, não pode ser um problema de visão? Então, o mínimo de miopia ou o mínimo de qualquer problema. Pode fazer diferença. Não pode fazer diferença, né? É aquilo, o caso dela, visão escura, embaçamento, turvação visual, isso... Qualquer doença, todas as doenças oculares podem dar, ou pode ser, como a gente está falando, uma coisa fisiológica dela, um problema de grau. Pode ser, a pessoa, agora, foi ao oftalmo. Então, para quem fez a pergunta, vá ao oftalmo. É isso que eu ia falar, é o principal. Vai ao oftalmo. Se lá, conta para ele, né? Se bem que mesmo sem contar, se for um profissional como o Dr. Daniel, ele vai investigar tudo mesmo, né? Tá tudo certo, vai em paz, fica tranquilo, porque
pelo menos naquele momento, não tem nenhum problema. O exame minucioso vai ser feito com certeza profissional, até saber não tem nada, ele vai falar. Então, acho que é a investigação geral do olho, saber se está tudo bem. Pode ser até uma questão de um pequeno grau que alterou, mas a investigação completa do olho é importante para poder dizer para ela o que poderia ser. Com certeza. A Elise está na linha para falar conosco aqui de São Paulo. Oi, Elise, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta que o doutor já está te ouvindo. Eu queria saber, eu operei buraco de mácula. Tá. Eu operei em 2007. Eu queria saber se pode voltar o buraco de mácula e por que que deu isso. É um buraco que deu no foco da retina. Em meses, eu tive que fazer um monte de exames e tive que operar urgente, porque senão eu podia ficar cega. E tá tudo bem agora, Elise? Agora tá, mas eu fiquei com uma cicatriz, como o médico falou. Eu fiquei com uma cicatriz no foco da retina. Mas graças a Deus eu enxergo perfeito, tudo perfeito. Então você tem essa cicatriz, mas você não enxerga isso? Não, eu enxergo, Perfeito. se eu olhar pro rosto da pessoa, eu enxergo, tem uma cicatriz assim, que nem na boca, eu enxergo meio escuro. Mas o todo eu enxergo perfeito. Tá bom. Obrigada, Elise. Obrigada. Beijo pra você. Doutor, vamos começar então. Explica o que é um buraco na mácula. Então, primeiro, onde fica a mostrar, mácula? isso é mais para começar a falar. A mácula é na retina. A gente só consegue ver a retina no exame através de uma lente que é o fundo do olho. Então, não é a parte da frente que a gente consegue ver. Seria aqui atrás, onde estão esses vasinhos, aqui no ponto central. O que é a mácula? Toda a visão que a gente tem, aquela visão predominante, a visão que a gente consegue enxergar mesmo, é a visão central, é na mácula. Todos os raios visuais que a gente está falando, cai tudo na mácula. Então, qualquer problema na mácula, a gente sempre tira na hora a baixa de visual. E esse buraco na mácula, o que acontece? A mácula, ela é como se fosse uma linha contínua. A retina, ela é uma linha contínua. E esse buraco, quando você perde essa continuidade, é como se fosse um buraco mesmo. Então, o que pode causar esse buraco? Às vezes, da pessoa mesmo, ela pode ter uma tendência a ter esse buraco macular. E do nada isso acontecer. Do nada pode acontecer. Tá. Ou o vítreo, que é esse gel que está preso aqui preenche o olho e está preso, existem algumas áreas que ele está mais aderido. E se essa área macular for uma área onde ele está muito aderido, ele querendo se soltar, ele pode levar um pedacinho e formar esse buraco na mácula. É diferente do descolamento de retina? É diferente, porque o descolamento ele vai descolando a retina. Esse é um buraco que forma, mas não descola, ele é bem no centro da visão. O descolamento de retina costuma ser um buraco periférico que o líquido vai entrando e vai descolando. O que é mais grave? Os dois são graves, porque eles pegam, quando pega a área central da visão, vamos dizer, o descolamento de retina, você tem que operar logo. Quando está periférico, você ainda tem tempo de operar. Quando descola a parte central, que é a mácula, você precisa operar no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, para ter prognóstico, uma chance de melhora mais rápida. Então, o buraco macular é cirúrgico, você precisa operar. Esse gel que preenche a retina, como você faz? Você retira esse gel, você faz a gente chama de peeling da membrana limitante. Tudo isso aqui? Tudo isso daqui. Tá. Você vai fazer um peeling da membrana limitante, tá? E no final você preenche o olho com gás. Que esse gás, quando você fez tudo, a pessoa fica posicionada para baixo e esse gás vai pressionando. Então, quando você fala isso, eu fico com um pouco de aflição. Imagina uma pessoa, ela tem que se afastar, ela não pode continuar trabalhando. Não, pelo menos esse gás, ele demora um pouco a absorver, ele absorve sozinho. E aí depois você não vai substituir nada, colocar no lugar do gel? O gás, na verdade, que substitui, conforme ele vai desaparecendo, o olho mesmo vai se... Ah, porque o nosso corpo produz vai se encarregando isso, né? de fazer a substituição. Tá, drena e produz sempre, né? Isso. Então ele vai... E o gás, aos poucos, dependendo do tipo de gás, ele pode demorar 2 meses, existe um tempo para ele absorver e fica escura a visão. Só dela ter falado que a visão dela tá ótima, isso aí é um sinal muito bom, porque buraco de mácula, quando você demora a operar, depois de 6 meses, o prognóstico é muito ruim. Ela deve ter operado logo. Como ela operou logo, o prognóstico visual, a chance de melhora foi boa. Tanto é que ela divulga e fala que foi... Ela fala de uma cicatriz que ela enxerga. Tá. Não tem nada a ver com o que um monte de gente tem, que é uma coisinha na visão. Provavelmente, assim, pelo que ela fala, não. Essa mosquinha volante é esse vítreo, esse gel que, quando desorganiza, ela fica mexendo pra lá e pra cá. Agora, se o nosso corpo drena e produz esse gelzinho sempre, não tem a chance disso ir embora? Não, isso aí
o corpo inteligente, sempre inteligente da forma que ele é, ele consegue substituir, tanto é que... As mosquinhas não vão embora? Então, vão amenizando aos poucos. O que acontece? O gel não sai daí. Enquanto ele não sai daí. A pessoa, na verdade, se acostuma. O cérebro se acostuma com isso. Então, você sente aquilo vai continuar ali, mas com o tempo o cérebro vai esquecer aquele mosquitinho que está lá na frente e vai amenizando com o tempo. Por isso, esses casos do mosquitinho, na maioria grande porcentagem das vezes, a gente não indica a cirurgia, porque os riscos de uma cirurgia é muito maior do que deixar ele aos poucos amenizando e se acostumando. E que não atrapalha em nada não atrapalharia. a visão, né? Na verdade, não atrapalha em nada. Com certeza. Agora, você falou das crianças, a gente falou da fotografia, de fazer um diagnóstico precoce quando há um probleminha. Quando é que se deve fazer a primeira consulta ao oftalmologista? Levando em conta que na maternidade já foi feito o teste do reflexo vermelho, que é esse mais ou menos da máquina fotográfica, só que com um aparelho. Tá? Ele já vai divulgar se existe um reflexo diferente e se for visto, se não for oftalmologista, já encaminha para o oftalmologista, tá? Mas a gente precisa fazer a avaliação da criança logo, principalmente se for uma criança prematura, tem que ser ali meses, porque a prematuridade pode criar problema na retina. Olha, que a gente pensa em várias coisas quando a criança é prematura, mas a gente esquece da visão. Sim, e a visão é muito importante. Pensa na questão pulmonar, e não está formado ainda. De maturidade do intestino. É uma maturidade também, só que da retina. Você não tem os vasos formados. Então a criança começa a produzir alguns neovasos, como se fossem umas trações, que isso podem causar um descolamento, mas diferente daquele do adulto, é um descolamento tracional. E isso pode causar até cegueira. Então, se for prematuro, mais cedo ainda tem que ser acompanhado por um especialista em retinopatia da prematuridade. Existe um especialista nisso, porque existe tratamento para tentar segurar essa evolução. E com 1 ano é importante fazer a avaliação, 2 anos é difícil, só que a gente consegue detectar estrabismo, a gente consegue ver uma certa dominância de um olho para o outro, aos poucos a gente vai conseguindo avaliar. Aproveitar e falar de mito ou verdade sobre o estrabismo. E eu conheci já vários pais aflitos que uma hora iam num especialista, hora iam no pediatra, o pediatra dava uma conduta, hora iam no oftalmo, o oftalmo passava uma conduta que seria diferente, e aí a pessoa acabava não sabendo o que fazer, não sabia se operava, se não operava. Estrabismo, é possível corrigir com o uso de óculos? Quais as chances de sucesso? Se depende, porque a gente sabe que tem várias maneiras, né? Você pode conhecer várias pessoas estrábicas e cada uma é diferente, né? Sim. Criança, a maioria das vezes, nasce com um certo grau de hipermetropia. A hipermetropia causa um estrabismo virado para dentro. Então a gente espera, às vezes até a criança nasce com a gente chama de epicanto, uma pelezinha aqui, como o nariz ainda é pequeno, e ainda fica uma pelezinha aqui da pálpebra, que engana também. Parece que o olho está virado para dentro e conforme ela vai crescendo, o olho está... Então, fazendo o exame, a gente consegue ver se é um estrabismo real ou não. Então a gente primeiro espera um tempo para ver se esse estrabismo vai melhorar. Depois disso, dependendo do estrabismo, a gente consegue corrigir se tiver uma hipermetropia alta com óculos. Às vezes um estrabismo devido só à hipermetropia, só o óculos resolve o estrabismo. Agora, se depois disso não resolveu, passou um tempo, a criança ainda está estrábica, existe a possibilidade de fazer cirurgia. Tem risco essa cirurgia? Risco, assim, a gente não pode dizer nunca, é isso que eu ia falar, a gente nunca pode dizer que não tem risco, mas não é uma cirurgia assim, é uma cirurgia que demanda tempo, é uma cirurgia demorada, tem que fazer com anestesia geral, mas não é uma cirurgia de catarata que você faz colírio anestésico rapidinho, mas precisando fazer, colocando na balança, eu acho que é possível fazer e não teria problema. Os riscos são pequenos, entendeu? Tá, perfeito. Agora, fazer esse acompanhamento, então, é fundamental. Sim. Não deixar passar, porque quando é bebezinha, a gente sabe que pode virar os olhinhos, né? E até os 7 anos, se a criança tem um grau diferente de olho para o outro, você tem um tempo de fazer o tampão. Legal você falar isso. Sim. Porque senão o olho desenvolve mais do que o outro, né? O que acontece? O olho da criança, ele desenvolve até os 7 anos. Na verdade, a transmissão da visão do olho para o cérebro. Se um olho tem um grau, ou tem um estrabismo, ou tem um grau de 8, e o outro não tem grau nenhum, esse olho aqui vai estar desenvolvendo, e esse aqui vai como se tivesse esquecido. Entendi. E a pessoa não desenvolve, a criança não desenvolve. O que você precisa fazer? Ver se tem algum grau e fechar o olho bom, para estimular o olho ruim a desenvolver igual aquele. Então isso precisa ser feito antes dos 7 anos, depois não tem mais como recuperar. Você falou dessa conduta em crianças, em criança. Então, até os 7 anos de idade. Até os 7 anos, sim.
E na internet a gente acha coisas dos mais variados Os tipos, milagres. né? Então, e de várias origens, Sim. tem as muitíssimo confiáveis e tem as nada confiáveis, Sim. né? E eu li certa vez, e aí trago pro mitos ou esse é mito ou verdade, né? Que se você tem um olho, é muito comum você ter um olho que tem mais miopia do que o outro, se você cobrir e ficar durante uma parte do tempo, do dia, usando mais o olho que tem mais miopia, Sim. que ele iria, que isso poderia diminuir ou que ia melhorar a visão? Não, porque não existe esse tempo de desenvolvimento neurológico. O cérebro participa muito da visão. Na verdade, o cérebro, ele que vai poder codificar toda aquela imagem. Então, até os 7 anos que existe essa evolução. Depois disso, já não é mais, a gente faz o tampão mais quem tem uma visão dupla, que incomoda, você precisa fechar um olho, a diplopia, que a gente chama. Então a gente fecha um para não ter esse incômodo, senão você tem a visão dupla, que é Tem bem alguma ruim. outra doença que causa essa visão em duplicidade? Então, visão dupla, primeira coisa que se preocupa, a gente precisa medir pressão alta, arterial, diabetes, que são doenças vasculares. E vasos irrigam os músculos do olho. Então, se esses vasos sofrem alguma coisa, essa musculatura também vai sofrer. Então, existe também causar diplopia durante uma doença sistêmica. Pode ser uma hipertensão, um diabetes mal controlado, até uma esclerose múltipla. Isso tudo pode causar qualquer problema neurológico, pode causar visão dupla. Precisa avaliar se tem alguma alteração neurológica, fazer exames. Descartando tudo, existem até alguns vírus que podem causar a visão dupla. Então, visão dupla tem diversas causas. Então, a gente precisa procurar descartar tudo para depois falar que, pode ficar tranquilo, depois vai reverter. Mas existem várias causas, existem várias doenças sistêmicas que podem causar visão dupla. Vamos atender uma telespectadora? Está na linha para falar conosco, a Lígia, do Rio de Janeiro. Oi, Lígia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia, seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Lígia. Oi, eu gostaria de saber, doutor, a minha vista, todos os dias, ela começa a encher da lágrimas, né? Tem que ficar secando. Sim. Entendeu? Tem que ficar secando e chega a irritar. Sim. E depois Eu melhora? gostaria de saber qual o motivo, né? Tá. Depois melhora, Lígia? Melhora de vez em quando, mas geralmente sempre tem que ficar secando com uma toalhinha, entendeu? Obrigada, um beijo pra você, pra todo mundo do Rio de Janeiro. Doutor, lacrimeja Sim. os olhos dela, lacrimejam. Então, Lígia, primeira coisa, a gente precisa avaliar se o canal lacrimal pode estar obstruído, tá? O que é isso? A lágrima, ela precisa ser drenada do olho por algum lugar. Então, existe um pontinho aqui no canto que a lágrima drena e vai para o nariz. Então, fazendo a drenagem dessa lágrima, normalmente você não lacrimeja. Se você está lacrimejando, é bom fazer a avaliação dessa lágrima, desse canal lacrimal. Agora, o olho seco também lacrimeja muito, porque você precisa compensar a qualidade da lágrima, tentando produzir mais lágrima, mas não consegue, a qualidade continua a mesma. Então, é importante avaliar com o seu oftalmologista a causa principal para esse lacrimejamento. Perfeito, já eu volto e tem perguntas sobre toxoplasmose, doutor. Se a gente puder falar também um pouquinho sobre isso, se afeta a visão, já o doutor explica. Doutor, falei sobre a toxoplasmose, que tem telespectadora perguntando aqui, a Tatiele Rodrigues, quer saber o que é exatamente a toxoplasmose, se tem cura, por que quem tem esse problema vê tantas manchas. Ela conta que tem 18 anos, é míope, tem um desvio no olho e tem toxoplasmose. Toxoplasmose é um protozoário. Sim, ele pode afetar a visão e pode afetar muito a visão. O que é a toxoplasmose? Primeiro, a gente pode adquirir tanto no canal de parto, quando a mãe está grávida, ela pode passar, se ela tiver contato com esse protozoário durante a gravidez, ela pode passar para o feto durante a gestação. Então é importante, no pré-natal, todo o pré-natal, toxoplasmose, o exame da toxoplasmose é obrigatório, tá? Porque você vai evitar que exista essa transmissão da mãe para o feto. Isso aí, quando existe essa transmissão congênita, a chance de afetar a retina e afetar de uma forma grave é muito grande. Então, primeiro, grávida, tem que se preocupar muito com isso, fazer o pré-natal para que não tenha problema, não só no olho, mas a parte cerebral, tudo. A toxoplasmose pode afetar todas essas partes. Então, primeiro, o cuidado da grávida, tá? Depois disso, você
fez todo o pré-natal, seu filho nasceu bem, está enxergando bem. Depois de algum tempo, a toxoplasmose, muitas pessoas, se eu for fazer o exame, muitas pessoas fazendo o exame, o IgG, que quer dizer o quê? O exame de sangue que diz que você já teve contato com a toxoplasmose, dá positivo. O IgM dá negativo. O IgM fala, ó, você está tendo toxoplasmose agora. Então, se o IgG é positivo, você tem aquilo dormente no seu corpo. Se você, existe uma certa, se diminuiu sua imunidade, aconteceu algum problema, pode acontecer desse foco, dessa toxoplasmose reativar. E isso vai eclodir na parte da retina. E ela cria um foco, como se fosse uma inflamação mesmo. E essa inflamação pode criar uma sujeira nesse gel que preenche o olho, que seria o vítreo. Essa sujeira é o que ela está sentindo. Que, como eu expliquei, esse gel preenche, ele é transparente. E conforme ela vai mexendo o olho, esse gel fica mexendo e atrapalha a mesma visão. Então, e quando ela está ativa, com foco ativo, existem tratamentos, existem medicamentos via oral que a gente faz, colírios, para tentar evitar que essa cicatriz atinja a mácula, que é aquilo que a gente explicou. Se essa cicatriz está na periferia, isso não vai acometer a visão. Isso vai dormir uma hora? Vai dormir. Você tenta tratar o foco para ela parar por ali. Se tiver periférico e não tiver causado essa sujeirinha no vítreo, ela vai ficar ali dormindo só e acompanhar. Agora, se afeta a mácula, já é mais grave. Porque a mácula é a área central, a área nobre da visão, que você pode ter a visão prejudicada e perder a visão mesmo. Pode perder a visão. Pode. Quando ela pega a área central, a mácula, você pode perder a visão mesmo. Agora, ao saber da toxoplasmose, a pessoa precisa fazer um trabalho multidisciplinar, né? Sim, sim. Não é só a parte oftalmológica, existe a parte neurológica. Então, existe todo esse cuidado, tá? Então, esse gel também existe, como você tinha perguntado, existe alguma cirurgia, alguma coisa? Existe a vitrectomia para limpar esse gel. Eu falei, ele falou assim, é que fica sujinho. Será que não dá para limpar, então, sim, né? Existe uma cirurgia para limpar, mas primeiro você espera absorver sozinho. Porque, como eu estava falando, pode induzir uma inflamação maior e tudo. Então, a uveíte, que seria essa toxoplasmose, uma inflamação da úvea, que seria a íris, o corpo ciliar, ou a coroide lá de trás. A toxoplasmose costuma afetar a parte lá de trás. E aí, quando afeta, você pode induzir uma inflamação. Então, você tem que colocar na balança para ver. Vamos esperar um pouco para fazer a cirurgia, que não é tão simples assim. Às vezes limpa sozinho e a cirurgia tem que ser bem indicada para depois não complicar mais. Então, existe, mas tem que avaliar bem o caso para ver se tem indicação ou não para fazer essa vitrectomia. Agora, a gente estava falando sobre as moscas volantes, então, no outro bloco, a Roseli ligou para cá. Ela quer saber se quem tem moscas volantes corre o risco de perder a visão. Corre o risco, mas não pelas moscas volantes. O que são essas moscas volantes? O vítreo, de novo, é o gel que preenche o olho. E com o tempo, ou automíope, ou então quem já tem uma predisposição a esse gel desorganizar, ou com a idade, esse vítreo pode se soltar da retina. E existem alguns locais que ele é mais aderido. Então, na hora que ele tenta se soltar, ele se solta e cria um buraquinho. Na hora que ele se solta e cria esse buraco é um ponto por onde pode entrar líquido. Quando o líquido começa a entrar, a retina pode descolar. E isso sim é muito grave. Então, sentiu mosca volante, sentiu flash de luz, não quer dizer que você tenha o buraco nem descolamento de retina, mas você precisa dilatar o olho, fazer um mapeamento de retina para ver se existe alguma lesão na retina associada a essa desorganização do vítreo. Então, você fala de flashes de luz, sim, né? Então não tem ninguém tirando uma foto e aí você parece que viu um flash sim, né? Agora, é no claro e no escuro? Quando que a gente pode acontecer esse flash em qualquer momento. Esse flash é o quê? É o gel tentando se soltar. Ele, quando faz isso, começa a dar flash. E quando ele se solta, você começa a ver as mosquinhas. Então, a ideia seria essa. Então, por isso, o cuidado de dilatar o olho para ver se existiu algum problema associado a isso. Mas, na grande maioria dos casos, essa desorganização acontece e a gente não acha nenhum problema na retina. Tá? Super fácil de fazer esse exame para o paciente, não dói nada. Sim. Eu fui lá, fiz com o doutor também, foi bem tranquilo, né? É importante acompanhar, mesmo que você não tenha nada, né, doutor? Importante acompanhar. Então, para você faz parte ali do protocolo, da rotina de consulta, fazer aquilo. Se a pessoa tem a possibilidade de fazer, porque tem o inconveniente de você ter que esperar, se estiver dirigindo, tem que esperar a mais sua ou menos umas 4 horinhas, ao normal, um pouquinho embaçado, né? E depois você consegue
Mas é muito importante. A gente descobre, às vezes, uma lesão que você não sente, às vezes não sente nada, você descobre nesse exame. Esse é o grande perigo. Porque de várias doenças que a gente está falando aqui, sempre quando atinge a periferia primeiro da visão, você né, não consegue a gente não consegue perceber, não consegue ver, notar que mudou alguma coisa. Problema. Quando é na visão central, você imagina, você corre para o hospital. Sim, com certeza. Né? E é válido correr para o pronto-socorro Sim, claro, também. claro, com certeza. Principalmente descolamento de retina, você precisa operar na hora. Então é válido correr, sim. Com certeza. Tem mais perguntas aqui chegando. Tem ligação? Eugênio? De São Paulo, é isso? Oi, Eugênio, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, o doutor já está te ouvindo, pode fazer sua pergunta. Olha, eu tenho toxoplasmose, só que a toxoplasmose minha foi no cérebro. Eu queria saber se essa toxoplasmose tem alguma coisa a ver com o bicho de porco e se ela pode voltar, você falou que não. E é isso aí, se ela tem alguma coisa a ver com o bicho de porco, que me falaram que tem a ver. Bicho de porco, é isso? Isso. Tá bom. Obrigada, Eugênio. Um beijo pra você, doutor. Ele falou que teve problema na parte neurológica. Então foi o que eu falei, ele está dormente ali. Se você tem alguma baixa de imunidade, pode vir a reativar e aparecer ali na área da visão. Tá? Então, primeiro isso. Agora, para começar, o que você falou, se qualquer um de nós aqui fizer o exame, pode ser que dê lá que já teve contato. Não significa que todo mundo vá ter toxoplasmose, mas significa que está todo mundo correndo risco de. Claro, com certeza. Né? Então, assim, se pode. Pode perder a visão? Pode, mas isso é com qualquer pessoa. Sim, claro. Em qualquer tempo. Sim. Tá. Agora, ele pergunta do porco. Sim, cuidados. Principalmente, como eu estava falando, grávida. Salada crua, carne mal cozida, carne de porco mal cozida, sempre falando isso. Fezes se você tem gato em casa, trabalhar com fezes de gato e tudo. Por que gato e você não fala cachorro? Também pode. Pode ser cachorro? Mais do gato, né? Mas também pode. Tá. Mas existe esse cuidado durante a gravidez. Não é que você não pode ter o gato em casa, especialmente durante a gravidez. Porque lógico que a gente não vai ter contato com as fezes nem de um gato e nem de um cachorro. Mas você acha que o mínimo... Tem que ter cuidado, existe cuidado, porque não é só com você. É com alguém que está dentro de você. Você está responsável por alguém. Então, eu acho que existe cuidado com você e com seu filho. Eu acho que tem que haver... Não é que você não pode ter, você pode ter. Mas os cuidados nessa parte da higiene do animal. Que você pode também induzir sem querer você colocar isso para dentro e desenvolver a toxoplasmose. Tá. Pergunta da Rosa Silva. Ela diz que a filha dela tem 7 anos e algumas vezes, assim, do nada, os olhos dela ficam muito vermelhos. Aí ela até descreve aqui como sangue, pra gente saber que é vermelho mesmo. Tá. E sempre um deles deve ficar mais que o outro, né? Leva ao oftalmologista, ele diz que é uma inflamação, passa colírio só no olho afetado por 1 semana. Aí melhora. Quando teve no outro, repetiu o tratamento, 3 semanas depois voltou. Sempre volta esse olho vermelho. O que seria? Obrigada, Rosa. Obrigada pela sua pergunta. Um beijo para você e para sua filha. Então, Rosa, olho vermelho, diversas possibilidades. Você tem desde a conjuntivite, como a uveíte que eu estava falando quando pega a parte anterior, que seria mais grave. Conjuntivites, existem diversas conjuntivites, virais, bacterianas, alérgicas. Se ela está voltando toda hora, até o olho ressecado, o olho seco também. Se você sabe aquelas pessoas que dormem com o olho um pouquinho aberto, fica aquela frestazinha aberta, a córnea está em contato, aquela parte que eu falei, com o ambiente, isso pode ressecar. Ela já acorda com o olho vermelho. Então, olho vermelho é uma diversidade imensa de doenças que pode acontecer. Agora, por estar voltando, dele não ter falado que não tinha nada de grave, é bom investigar se ela está coçando muito o olho, se é uma conjuntivite alérgica, que às vezes você trata, mas alergia é igual rinite. Você está bem, de repente volta de novo. Então, existe manter sempre esse tratamento, mas não quer dizer que esteja isso. O importante é marcar o oftalmologista para fazer o diagnóstico diferencial, para dizer, o olho vermelho é isso. Aí sim a gente vai em cima do tratamento daquele olho vermelho, depende da causa, aí a gente vai tratar aquela causa. Então, o mais importante de tudo, marcar o oftalmo, descobrir a causa para tratar a causa corretamente. Vamos falar um pouquinho de ceratocone? Sim. Que, na verdade, a gente vai falar de degeneração macular, catarata mais um pouquinho também, glaucoma, mas eu estou recebendo tantas perguntas sobre ceratocone, que acho que é importante, então, a gente focar um pouquinho mais. Tem tratamento para o ceratocone? Ceratocone.
que é isso? Como eu expliquei, a córnea, o colágeno da córnea, fiz um barulhão. Aquilo que faz aquela liga da córnea, o colágeno, ele pode ser afetado. Isso tem um componente genético de passar da família e tudo, tem que tomar esse cuidado. O ceratocone essa curvatura aqui que vocês estão vendo na transparência, é isso aqui. O ceratocone, ele fica mais bicudo, né? Mais pontudo. Fica um triângulo mesmo. Perfeito. Isso. Maravilha. Então, isso pode criar um astigmatismo alto. Isso seria a parte inicial. Então, primeiro, a gente precisa fazer exames, ver o grau de ceratocone que a pessoa tem. Se existe um grau inicial e a gente está vendo que existe uma progressão, existe um tratamento chamado cross-linking que consegue mudar, é um tratamento novo, que a gente não sabe a longo prazo, tá? Mas ele consegue mudar esse colágeno da córnea, que como se fosse um raio que faz ultravioleta com colírio de riboflavina que a gente faz e consegue mudar esse colágeno da córnea. Isso é na parte inicial que a gente está vendo uma progressão. Qual a ideia dele? Não é melhorar a visão, é não deixar piorar. Tá? Então, você está falando aí de uma pessoa que tem ceratocone e tem uma dificuldade para enxergar. Sim. Vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, uma pessoa que tem ceratocone necessariamente tem miopia? Por que a pessoa tem dificuldade? É sempre em um olho, não é no outro? Acontece nos dois? Dá uma pinceladinha, porque eu sei que isso toma bastante tempo. Tá ótimo. Depois a gente volta a falar. O ceratocone cria mais o astigmatismo e isso causa a baixa de visão. A maioria das vezes o ceratocone acontece nos dois olhos, porque é um problema bilateral. E coçar muito o olho pode mudar esse colágeno da córnea e isso piorar o ceratocone. Existem tratamentos como anel intraestromal, em último caso transplante de córnea, mas tem que ser detectado como está a evolução para indicar o tratamento correto. Perfeito. Já a gente fala mais sobre o tratamento do ceratocone. Também quero falar de degeneração macular. O doutor trouxe ali um modelinho para a gente conseguir mostrar também tudo ali sobre o nosso olho, sobre a nossa visão. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. De hoje fala sobre mitos e verdades sobre a visão. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista, Dr. Daniel Camelot. Me acompanha neste bate-papo hoje. Vamos falar então mais rapidinho do ceratocone? Tem tratamento, você falou, que o mais grave, então, na evolução, onde você não conseguiu sucesso com os demais tratamentos, é o transplante de córnea. Sim. Tem fila para transplante de córnea também, doutor? Tem fila, mas muito menor do que antigamente. A doação de córnea é muito importante para não ter essa fila. Então, isso é o mais importante, porque para conseguir fazer o transplante tem que ter a córnea. Então existe a necessidade do doador. Aí me preocupa o seguinte: quais são os pré-requisitos desse doador? Porque hoje todo mundo tem miopia, tem astigmatismo, ou tem qualquer outro problema. Você pode doar se a sua córnea estiver boa? Então, estando boa... você mesmo sendo míope? Sim, você na verdade, a miopia, você tem todo aquilo associado, né? O tamanho do olho em si todo. Não só... Agora, se você tem um astigmatismo já, se você tem uma cicatriz na córnea, se você tem algum leucoma que a gente chama que é um branco na córnea, um problema na córnea, uma doença na córnea, não poderia. Mas uma córnea fina, totalmente... e a córnea fina? Que a gente falou que não pode operar, por exemplo. Mas sendo saudável, não tem problema. Então não pode ter um problema a gente chama de doença de Fuchs, ter como se fosse buraquinhos na córnea, isso já seria contraindicado. Agora, o importante também é o problema da rejeição, todos aqueles cuidados que existem também. Os mesmos cuidados para os demais. De uma doação de órgão. Então tem que ter esses cuidados, não é tão simples. Então, existem os transplantes de córneas hoje em dia, existem os transplantes de uma camada da córnea, não é a córnea inteira. Então, você consegue induzir um astigmatismo menor. Você acha que o nosso corpo, então, vai continuar aquela... Na verdade, assim, você deixa a parte da frente da pessoa e dependendo onde é o problema, você só faz o transplante de trás. Então, tudo isso é milimétrico, a gente consegue fazer por toda a tecnologia e toda a destreza dos cirurgiões. Então, a tecnologia cada vez está aumentando mais. Antigamente, se fazia muito mais o transplante de córnea pelo ceratocone do que se faz hoje, né? Hoje ganhamos mais tratamentos, então fica realmente por último. Vai diminuindo. Como eu falei, o cross-linking, como eu já expliquei, o anel intraestromal é um anel que a gente implanta na córnea, que faz aquela parte triangular, você consegue dar uma bolada na parte periférica. Dói?
Não, é uma cirurgia, a córnea, você consegue fazer uma cirurgia sem muita dor. Tá. Então você faz, claro, anestesia e tudo, mas não é uma dor. Você implanta esse anel e esse anel vai ficar ali conseguindo diminuir essa córnea curva. Isso já quando a pessoa começa a ter uma diminuição da visão, já é um caso mais grave do que quando você indica o crosslink. E lente de contato. Lente de contato gelatinosa não é indicada nesse caso, porque o mesmo problema do coçar do olho, que induz uma piora do ceratocone, a lente fica raspando na córnea, nessa lente gelatinosa. Então você precisa fazer a adaptação da lente rígida, que é aquela durinha, bem adaptada, você não tem aquele toque e aquela raspagem. Então ela bem adaptada consegue te dar uma visão melhor do que com óculos. Então é um outro tipo de tratamento. Agora, para as demais pessoas que têm miopia ou qualquer outro tipo de problema, as gelatinosas são muito mais comuns. Sim, mas um astigmatismo alto também, que não tem a ceratocone, também a rígida seria muito mais indicada. A pessoa ficando bem com essa rígida é muito melhor do que uma gelatinosa tórica, que seria a gelatinosa que causa o astigmatismo. Tá. Entendeu? Tá, perfeito. E dá para adaptar, uma questão de adaptação. Sim, né? com certeza. Vamos para degeneração macular, então? O que é degeneração macular? Acontece o que com a idade? Degeneração macular, como diz, é relacionada à idade. Então, acontece mais com pessoas idosas. Não quer dizer que precisa, mas fumantes também existe a chance maior. Então, pessoas que fumam, pessoas mais claras, como eu estava falando do contato com o sol e tudo. Então, esses são os fatores de risco, tá? Mas, o que é isso? Lá no fundo do olho começam na retina, que seria essa parte onde tem essa vascularização aqui de trás. Ah, a parte laranjinha daqui? Isso, é isso, que tem os vasinhos. Isso, perfeito. Maravilha. Lá atrás. Então, lá no fundo, quando começa a depositar lipofuscina, que a gente chama que é um depósito de gordura, como se fossem radicais livres, que vão acumulando na retina e o metabolismo da retina não consegue retirar esses radicais livres. Então, isso vai depositando e existem dois tipos, a degeneração macular seca e a úmida. A seca, essas drusas vão depositando, podem criar cicatriz e tudo. Essa seca ainda não tem um tratamento. Existe uma vitamina que a gente toma, a base de vitamina A, C, E, luteína, existem vários componentes que a gente consegue diminuir a evolução, dependendo do caso. Agora, a DMR úmida tem tratamentos. O que acontece nesse caso? Começa a surgir uma membrana no fundo da retina também, na maioria das vezes na mácula, que começa a vazar esse vasinho. E isso causa um edema, um inchaço e hemorragia. Como acontece na mácula, baixa visão. A pessoa começa sentindo uma linha reta, começa a ficar torta. Então, isso é o primeiro sinal. E pessoas que têm gente na família, é outro fator de risco, a genética. É importante fazer o fundo de olho, que a pessoa pode não sentir nada e a gente irá descobrir na parte inicial. Então, começa a surgir esse vasinho e esse vasinho começa a exudar, começa a surgir o líquido, a inchar a retina e isso causa baixa visual. E existe tratamento só na parte úmida. A seca ainda não tem tratamento. Qual seria esse tratamento? Existe um medicamento chamado antiangiogênico que consegue agir em cima desse vasinho. E ele é um anti-inflamatório. O que acontece? A gente injeta esse medicamento nessa parte que a gente chama de pars plana, que seria mais ou menos a 3 milímetros do limbo, que é onde começa esse colorido do olho. A gente injeta mesmo uma injeção bem fininha, é um procedimento rápido, com anestésico, é feito no centro cirúrgico pra gente evitar infecções e tudo, com cuidado. Né? E colocando essa aplicação, essa agulhinha nessa parte, a gente injeta esse medicamento e esse medicamento vai agindo, fica ali no vítreo, nesse gel que preenche a retina, e vai agindo nessa membrana. Só que esse medicamento tem um prazo. Mais ou menos ele dura, hoje em dia existem medicamentos mais novos, entre 1 e 2 meses. E começa a passar o efeito, a gente começa a precisar de mais injeções. Então, existe tratamento, mas precisa de um acompanhamento bem de perto. Muito rigoroso, tá. Tudo bem? Zuleide está na linha para falar conosco de Uberlândia, Minas Gerais. Caiu a linha da Zuleide. Zuleide, tenta ligar para nós de novo aqui para a gente atender essa ligação. Doutor, degeneração macular é isso, então? Isso, perfeito. Vamos para a retinopatia diabética, porque hoje nós temos muitas pessoas sofrendo com diabetes. E porque temos muitos obesos, temos mais diabéticos. Sim, né? Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho, está totalmente ligado ao diabetes, como já diz o próprio nome, mas o que isso altera na visão da pessoa? O que é o problema na retina, também na retina, onde tem os vasinhos, tá? Devido ao diabetes. Como eu falei, o diabetes é uma doença que afeta a parte vascular, os vasos de toda a parte do corpo. Afeta o rim, como pode afetar o olho também. O que ele vai fazer?
O diabetes, com o tempo, a gente classifica a retinopatia diabética entre não proliferativa e proliferativa. A não proliferativa ela é mais leve. Ela vai desde leve, moderada, severa, e a proliferativa é a fase mais grave. O diabético, no início, tem aquele diabético, não vou fazer nada, minha visão está ótima, não vou acompanhar. Então, com a visão boa, ele não vai procurar nada. Ah, é isso mesmo, né? Sim. Porque a gente não vai atrás procurar a gente disso. quando já tem um problema. Então, na não proliferativa, o problema que pode ter na visão seria também um inchaço na retina. Um líquido que pega a área macular, que seria um edema macular, e isso também afetaria a visão. Para esse tratamento, também existem tanto o laser como essas injeções que eu falei, também vão agir em cima do edema diabético. E existe um medicamento novo que é com um anti-inflamatório, um corticoide, que fica no olho, fazendo um efeito durante 4 meses, também é um anti-inflamatório. Então a gente consegue tratar esse edema, só que essa fase não é a mais grave. A mais grave é a proliferativa. O que acontece nessa fase? O olho começa a faltar oxigenação para a retina. Então, nessa falta de oxigenação, o olho começa a produzir neovasos, que a gente chama. São vasos novos que tentam compensar essa falta de oxigenação para não ter problema, mas acaba que vai para o lado contrário, vai fazer mal. Porque esses vasinhos podem sangrar, criando uma hemorragia. Com o tempo eles podem tracionar a retina, causando um descolamento tracional. Então essa fase é a fase mais grave, que nessa fase o paciente precisa fazer laser. Esse laser vai fazer o quê? Ele vai matar essas áreas isquêmicas que não tem oxigenação e vai evitar o surgimento desses vasinhos. Então, diabético, todo ano, mesmo não sentindo nada, é necessário fazer um mapeamento de retina como profilaxia, para evitar uma complicação mais grave no futuro. Somente o mapeamento. Então faz a consulta, faz o mapeamento, vai acompanhando. Se a gente vê alguma necessidade, algum exame complementar, como o OCT e tudo, a gente faz outros para ajudar na investigação. Tem telespectadora na linha, eu falo agora com a Genivalda, aqui de São Paulo. Oi, Genivalda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, fica à vontade, o doutor já está te ouvindo. Então, eu queria fazer uma pergunta pro doutor assim. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Genivaldo. O meu problema é assim. Hoje mesmo eu já tive essa crise. Eu sempre vou ao oculista, esse mês mesmo eu já fui, fiz um exame de fundo de olho, só que é assim, quase sempre. Me dá uma crise, no momento tá num olho só. Como que fosse, eu vejo o negócio brilhando assim, vai desviando, e fica uns 15, 20 minutos naquilo. Aí depois vai e passa. Aí quando passa, me dá dor de cabeça. Eu gostaria de saber o que é isso, doutor. Você entendeu, doutor? Entendi. Obrigada, Genivalda. Um beijo pra você, pra todo mundo aqui de São Paulo. Doutor. O que acontece, Genivalda? O que você sente, também está sentindo flash luz, às vezes algumas mosquinhas. Isso aí é um diagnóstico diferencial de enxaqueca. Às vezes, a enxaqueca tem algo chamado aura, a aura da enxaqueca. Antes de dar dor de cabeça, começam alguns flash de luz. Às vezes algumas pessoas até perdem a visão durante um tempo, durante um minuto, depois vem a dor de cabeça, outros sentem uma perda do campo visual. Você perde a visão desse lado ou do outro lado. Então isso também pode ser uma aura da enxaqueca. É um aviso falando, vai começar a dor de cabeça. Porque eu estou indo por esse lado porque ela falou que causa dor de cabeça logo depois. Isso. Então, é um diagnóstico diferencial daquilo que a gente falou, daquelas mosquinhas, do flash de luz, seria um problema na retina. Então, é importante, claro, fazer fundo de olho como ela fez, não foi detectado nada. Então, agora, outro procedimento que ela poderia tomar era marcar um neurologista para ver se isso também não poderia ser uma enxaqueca, porque a enxaqueca também causa esse aviso. Perfeito. Antes de começar. Já levando toda essa informação de que foi ao oftalmo, fez os exames, está tudo certo, já muda. Eu penso por esse lado. Né? Sim. Certo. Uma dica para você que está em casa, depois do programa, o doutor vai lá na nossa página do Facebook e responde todas as perguntas que não foram respondidas aqui durante o programa. Então, vai lá, facebook.com/consulta ao doutor. Eu recebi várias mensagens particulares, mas essas mensagens particulares o doutor não tem acesso. Então, escrevam lá nos comentários do tema de hoje. Então façam lá as suas perguntas para que fique visível que o doutor vai lá depois e gentilmente responde a todas as perguntas. Então uma dica para você que de repente não vai conseguir ter a sua pergunta respondida aqui durante o programa, tá ligando, não tá conseguindo, facebook.com/consulta ao doutor. O doutor responde tudo aqui pra gente depois do programa também. Amarildo,
tá aqui na linha, ele é do Paraná, tá na linha não, tá aqui no meu telefone, mas é no Facebook. Ele fala do Paraná, a filha dele operou o estrabismo, doutor, e esteticamente tá tudo bem, só que ela tem a visão dupla ainda. Ele já agradece aqui, obrigada você, Amarildo. Responde pra gente, doutor, se isso é possível de acontecer, Sim. se tem alguma coisa, se pode depois a visão ficar normal, enquanto eu me preparo para dar um recadinho. Tá ótimo. Então, esse estrabismo, a cirurgia esteticamente pode ficar retinho. Agora, precisa avaliar em todos os momentos, em todas as posições, com um teste ortótico, que a gente consegue detectar em qual posição existe a visão dupla e se existe algum probleminha que não foi corrigido com a cirurgia. Então, é bom fazer esse teste ortótico para poder avaliar se existe algum problema ainda do estrabismo. Perfeito. Vou dar um recadinho, já volto para mais bate-papo com o doutor. Vou voltar para o bate-papo com o doutor. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre catarata. Como é que está hoje? As pessoas têm operado ao primeiro sinal, não é recomendado que seja operado tão rápido. Como é que isso funciona? Por que a minha pergunta? Eu conheço pessoas que trocavam a paletinha do para-brisa do carro porque estava enxergando embaçado. E pessoas jovens, né? Pode acontecer mais jovem, aos 50 anos, ou isso só acontece com pessoas mais velhas? Conta pra gente. Pode acontecer em pessoas mais novas, principalmente em uso de medicamento a longo prazo, como corticoide, pessoas que tiveram algum trauma ocular, inflamação, diabético também, o diabetes induz uma catarata mais precocemente. Então, existem pessoas mais novas sim. E quanto à indicação à cirurgia, quando indicar? Eu sempre penso assim, a qualidade de vida do paciente está sendo afetada, tem indicação. Então, vamos dizer, uma pessoa que fica em casa vendo televisão, que não faz muito trabalho de leitura, vai precisar operar a catarata muito mais tarde do que um advogado, alguém que lê o tempo todo e que precisa dessa visão 100%. Nesse caso, o paciente vai falar, doutor, olha, agora está me prejudicando. A gente vai indicar a cirurgia com certeza. Inclusive porque o ideal é o médico fazer esse diagnóstico. Sim. Quando a catarata ainda não está atrapalhando a visão da pessoa. Ela vai saber que ela tem. Sim, pra gente ir acompanhando de perto. Pra acompanhar até chegar no momento em que, olha, agora está atrapalhando aí a visão. É uma opacidade, você falou aqui, né, doutor? A catarata, na verdade, é uma lente que fica nesse intermediário do olho, que é transparente, tá? Essa lente daqui, ela é transparente. Então não é a córnea, que é essa primeira que a gente está vendo, ele é entre... Entre a córnea, e aí passa da íris antes de chegar na parte da retina. Tá bom. Então é uma lente transparente, que todos os raios de luz que caem perfeitamente na retina. Quando começa a opacificar, a sujar essa lente, esses raios começam a distorcer e a pessoa fica com a visão embaçada. Parece que o vidro do carro tá sujo e tudo, e quanto mais idoso vai ficando, isso vai opacificando, isso é fisiológico do organismo, isso é normal. Todas as pessoas vão ter, mas o importante é a gente detectar quando está incomodando. Então, para isso a gente faz cirurgia. Não existe colírio ainda para catarata, muita gente diz, tem colírio, nada comprovado cientificamente. Então, por enquanto é cirurgia. A cirurgia com uma tecnologia cada vez mais avançada, a cirurgia cada vez mais rápida, mais segura, e a gente implantando uma lente que em muitos casos vai conseguir corrigir até o grau da pessoa, tanto para longe como para perto. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, fazer essa cirurgia, você já falou, rápida de ser feita, faz o olho que está precisando mais? Com certeza, um de cada vez. Sou a favor sempre disso. Um de cada vez, né? E a recuperação dessa cirurgia, doutor? Rápida, como é que a pessoa retoma aí o dia a dia? Sim, a recuperação, como a cirurgia é mais rápida, a inflamação é menor, em muitos casos, no dia seguinte, a pessoa já está falando, minha visão já está outra coisa, já está muito melhor, e com isso vai passando a inflamação, vai melhorando. Agora, cuidados. Aquele problema de abaixar a cabeça. Por que a gente diz isso? A lente que a gente implanta, ela precisa se fixar naquela região. Se você fica com a cabeça mexendo toda hora, aquela lente pode mexer, sair do lugar e você tem que reabordar. Então, cuidado de não ficar abaixando a cabeça, não ter trauma, pancada no olho. A gente pede sempre para não dormir daquele lado, para na hora que você está dormindo, você não sabe se vai bater, se vai... Então, esses cuidados vapor quente, a gente diz mais ou menos entre 2 semanas e 1 mês.
a recuperação para a gente poder passar o óculos se for necessário, mas em muitos casos a gente nem precisa passar o óculos. Então, o pré-operatório avaliando o tipo de cirurgia, o tipo de lente que vai ser implantada, sempre também precisa avaliar o paciente. A multifocal, que corrigiria esse grau de longe de perto, não é em qualquer paciente que a gente pode implantar. Precisa avaliar para a gente falar, é esse paciente indicado. E aí sim a gente implantar e colocar a lente necessária para aquela pessoa. Perfeito. Sandra Oliveira mandou recado aqui, acabei de ler. Sandra, obrigada pelos elogios. Pode deixar que vou deixar registrado aqui também o seu pedido. Se tinha feito uma pergunta, eu te respondo aqui depois do programa. Agora, doutor, para terminar, para a gente conseguir abranger bastante coisa nesse bate-papo maravilhoso, fala um pouquinho de glaucoma. Tá. Conta pra gente. Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, por que isso é importante? Porque o glaucoma é uma doença silenciosa. Na maioria das vezes, porque existem dois tipos de glaucoma. De ângulo aberto, que seria uma câmera que existe entre a córnea e o colorido do olho, que é o íris, que isso é o ângulo. Quando ele está muito fechado, você pode ter uma crise, baixar a visão, dar dor. Esse é de ângulo fechado, que não é muito comum e que você detecta porque tem a dor. Agora, o glaucoma de ângulo aberto, que seria 80% dos casos, a gente tem que ter cuidado por quê? A partir dos 40 anos, a gente precisa avaliar a pressão intraocular, que seria o fator de risco para o glaucoma. A pressão do olho alta não é o glaucoma. O glaucoma, o que é isso? É uma neuropatia óptica isquêmica. A gente começa a ter lesão no nervo óptico, que fica também aqui atrás do olho. E essa lesão vai acontecendo porque as fibras nervosas vão morrendo. E a gente vai perdendo o quê? O campo visual. Então a área central da visão está 100%. E aquele campo vai fechando. A pessoa não percebe. Quando chega um tubinho, ela vai começar a perceber. Só que as fibras nervosas já morreram e não tem como a gente recuperar, voltar atrás. Então, o principal de tudo, a partir dos 40 anos, sempre passar em consulta, aferir a pressão arterial, fazer o fundo de olho para a gente ver o nervo óptico, que às vezes a pressão está boa, mas a córnea, como a gente estava falando, se ela for mais fina, ela falseia essa pressão. Então, se ela é muito fina, a pressão ela tá boa, na verdade ela pode estar mais alta, fazendo essa transformação. Então, essas pessoas da córnea também influenciam. Então, são vários exames que a gente tem que fazer para dizer que a pessoa tem glaucoma. Então, o cuidado é porque é uma doença silenciosa. Então, se a pessoa tem histórico na família de glaucoma, acima de 40 anos, e principalmente não só a população da raça negra, mas a raça negra também é um fator de risco. Mas existem várias pessoas que não são da raça negra que têm glaucoma. Então, esse cuidado deve ser tomado a partir dos 40 anos, sempre avaliar, e existe tratamento, a princípio com um colírio, que é o hipotensor, ele baixa a pressão do olho. Por quê? Porque a pressão do olho é o que a gente consegue tratar. Essa pressão do olho, ou você, o líquido, que é chamado moracoso, que preenche essa câmara, como eu expliquei, ele é produzido por o corpo ciliar, que fica mais ou menos nessa região. Ele vai produzindo e esse líquido é drenado. Se ele está sendo muito produzido e pouco drenado, vai aumentando a pressão. Então, esses medicamentos vão agir nisso. Ou eles vão diminuir a produção ou aumentar o escoamento. Então, tem diversos colírios, várias famílias de colírio que a gente pode tentar. E só se isso não está conseguindo controlar a pressão, a gente vai para a cirurgia. Mas a cirurgia seria indicada no segundo momento. Em último caso. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Passa muito rápido. Eu vou já passar os contatos aqui do doutor. 0 operadora 11 2977 3624, 2977 3624, 0 operadora 11 2769 1018, 2769 1018, site www.clockoftalmologia.com.br, clockoftalmologia.com.br e o e-mail contato@clock.com.br. Você que mandou suas perguntinhas, seus comentários lá da nossa página do Facebook, que é facebook.com/consulta ao doutor, vai ter sua pergunta respondida, né, doutor? Você dá uma passadinha lá depois? Vai ser um prazer responder. Dá uma orientação? Com certeza. Muito bacana você estar aqui. Obrigada por ter voltado. Tô te esperando nos próximos bate-papos já, porque muito esclarecedora a nossa entrevista hoje, nosso bate-papo. Eu adoro falar sobre a saúde dos olhos, porque eu realmente acho que a gente se preocupa com as outras especialidades, a gente procura outros especialistas, mas só quem é míope ou tem algum
probleminha aí na visão, que vai atrás. As pessoas que acham que estão com as vistas saudáveis, não buscam. E tantas coisas que o doutor falou aqui são silenciosas e que o ideal mesmo é sempre fazer essa busca. O doutor é especialista em retina, então ele faz mapeamento de retina, que é uma particularidade que eu acho importante de se fazer, que você prende o seu paciente muito ali na hora. É difícil, sempre tem que marcar com outro especialista, tem que ir de novo, né? Isso demanda mais tempo aí do paciente, que a gente não tem. Doutor, obrigada por ter vindo. Volte sempre, sempre portas abertas aqui para você. Muito bom te receber. Muito obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, esclarecer todas as dúvidas e sempre que precisar vou estar com o maior prazer de estar participando do programa. Mandar 2 beijos, um para sua esposa e outro para sua secretária, 2 pessoas incríveis também, que estão sempre lá. Gisele, né? Sua secretária. E sua esposa? Bruna. Bruna e Gisele. Beijos pra vocês. Pessoas muito do bem. Obrigada, doutor. Bom fim de tarde. Obrigado a vocês. Pra vocês também. Boa tarde. Obrigada a você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nessa faixa de horário. A gente se vê amanhã. Tchau.